A questão número 3 da prova da UERJ de 2013 diz o seguinte: em um experimento foram misturadas duas soluções aquosas a 25 graus, cada uma com um volume igual a 500 ml. Então, nós temos o seguinte, nós temos uma solução 1 que tem o volume de 500 ml e eu tenho uma solução 2 que também tem volume de 500 ml, certo? Então, vamos lá. Aqui, ó, cada uma com um volume de 500 ml, cada uma com um volume igual a 500 ml. Uma delas tem como soluto o brometo de potássio. Muito bem, quem é o brometo de potássio? Bom, quando o elemento químico está na família 7A e ele é eto, então ele vai ser X-. Se ele estiver na 6A e também for eto, ele vai ser X-2. Se ele estiver na família 5A e ele for eto, ele vai ser X-3. E se ele estiver na família 4A e ele for eto, ele vai ser X-4. Então, por exemplo, carbeto, o carbono está na 4A, vai ficar C-4. Tudo bem? Nitreto, o nitrogênio está na família 5A, então vai ser N-3. Sulfeto, o enxofre está na 6A, S-2. Então, brometo, o bromo está na 7A, então é Br-, certo? Logo, ele falou brometo de potássio, eu tenho que pegar o brometo e juntar com o potássio. Então, o brometo, que é Br-, e o potássio, que está na família 1A, quem está na família 1A tem NOx mais 1, certo? Então, se tem NOx mais 1, então o K é mais 1. Quando eu cruzar, para saber qual é a fórmula, a gente vai cruzar esquecendo o sinal. Então, cruzando, a gente vai ter a fórmula que é KBr. Então, o brometo de potássio é o KBr. Então, vai ficar aqui, ó, 500 ml de KBr e ele me diz que a concentração é de 0,04 mol por litro. Então, a solução aqui ela tem concentração de 0,04 mol por litro, certo? A outra tem como soluto o nitrato de chumbo 2. Bom, gente, olha só, o íon nitrato é o íon NO3-. Binho, tem que saber isso? É bom, certo? Bom, eu tenho um biscoitinho aqui, que é o biscoitinho de sais, que mostra passo a passo como eu chego à fórmula desses íons oxigenados, beleza? É só você conferir lá. O íon nitrato é o íon NO3-1, certo? Como ele está falando nitrato de chumbo 2, aqui ó, nitrato de chumbo 2, então eu tenho que pegar o íon nitrato e cruzar com o chumbo 2. Então, se o chumbo é 2 e o nitrato é NO3-1, quando eu cruzar, eu vou ter o PbNO3, 2. Essa é a fórmula do nitrato de chumbo 2. PbNO3, 2, certo? Então, vamos lá, vamos colocar aqui, ó, PbNO3, 2. Muito bem, então eu tenho uma solução de PbNO3, 2 aqui, que é o nitrato de chumbo 2. Perceba que ele não me dá a concentração dessa solução. Qual é a concentração dela? Não sei. A primeira é 0,04 e essa daqui, até então, pelo enunciado, ele não me dá. A mistura reagiu completamente, então a gente vai ter que misturar esses dois. A mistura reagiu completamente, então vamos lá, vou trocar de cor aqui e vou colocar aqui, ó, a mistura reagiu completamente, produzindo uma solução saturada de brometo de chumbo 2, certo? Vamos ver? Eu vou pegar aqui, então, o KBr e vou reagir ele com PbNO3, 2. Muito bem. O que acontece? O que é o KBr? O KBr veio de quem mesmo? Olha aqui em cima. O KBr veio de quem? Ele veio do K+, mais o Br-, certo? E o PbNO3, 2, a gente tirou ele da onde mesmo? A gente pegou o Pb mais 2 com NO3-1, certo? Então, a gente pegou do Pb mais 2 com NO3 menos 1. Então, o que o tio vai fazer agora? Pegar o K mais 1,
com o NO3 menos 1. Para fazer a reação química, você tem que pegar o positivo de um lado com o negativo do outro. Então, o que vai dar? Vai dar K mais 1 com NO3 menos 1, vamos cruzar? Ó, o K mais 1 com o NO3 menos 1, lembra que a gente esquece o sinal quando a gente cruza. Então, cruzando, vai dar o quê? Vai dar KNO3, certo? Mais o quê? Eu vou agora pegar o positivo de um lado, sem positivo na frente, que é o PB mais 2. Aqui, ó, PB mais 2, com o negativo do outro, que é o BR menos. Aqui, ó, com o BR menos. E agora eu cruzo. O que vai dar isso aqui? Vai dar PB, o que? BR2. Então, eu vou colocar aqui, ó, PB, BR2. Certo? Esse daqui, quem é mesmo? Aquele inicial lá que ele falou? Esse aqui é o brometo, tá escrito aqui. Isso aqui, ó, tá escrito aqui. Esse é o brometo de potássio, certo? Esse é o brometo de potássio. E esse daqui é quem mesmo? Que ele falou ali, aqui, ó. O que ele falou? Quem é esse aqui? Esse é o nitrato de chumbo 2, certo? Nitrato de chumbo 2. Bom, como a gente só trocou os íons, o brometo de potássio com o nitrato de chumbo 2 vai virar nitrato de potássio, né? Só inverter, tá vendo aqui, ó? É brometo de potássio, o outro é nitrato de chumbo. Então vai ficar nitrato de potássio, esse aqui é o nitrato de potássio, certo? E se o outro era brometo de potássio, e esse aqui vai virar então brometo de chumbo, certo? Brometo de chumbo 2. Então, vamos de novo. A mistura reagiu completamente, produzindo uma solução saturada de brometo de chumbo 2. Então, está aqui o brometo de chumbo 2, que ele está dizendo que produziu, certo? Brometo de chumbo 2. Quem é o brometo de chumbo 2? É o PbBr2, certo? Bom, antes que eu esqueça, vamos balancear essa equação aqui. Embora o exercício, para a resolução do exercício, não seja necessário, mas eu vou balancear. Tem um potássio de um lado, tem um potássio de outro. Show. Eu tenho um chumbo de um lado, um Pb, e um Pb do outro. Show também. Mas eu tenho 2 bromos aqui, certo? E eu tenho um bromo só lá do outro lado. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que botar um 2 aqui. Aí eu tenho 2 Ks e aqui eu tenho 2 Ks, certo? Tem que botar um 2 lá. E aí, o que acontece? Eu passo a ter 2 grupos NO3 e eu tenho 2 grupos NO3 aqui também. Então, agora já está balanceadinho, certo? Cuja constante de produto de solubilidade, também a 25 graus, é igual a 4 vezes 10 a menos 6. Eita, constante de produto de solubilidade? Bom, o que é a constante de produto de solubilidade? É o KPS. Lembra que a constante de produto de solubilidade? Você vai considerar só o produto. Porque constante de equilíbrio é produto sobre reagente. Concorda? Constante de produto de solubilidade você vai considerar só o produto. Por que não considera o reagente, Binho? Porque o reagente ele já está embutido na própria constante de equilíbrio. Mas quem é o brometo de chumbo 2? Não é o PbBr2? Então aqui, ó, PbBr2. Como é que o PbBr2 entra em equilíbrio? Ele vai entrar em equilíbrio com o quê? Qual é o íon dele mesmo? O PbBr2, aqui, ó, que a gente cruzou, é quem? É o Pb mais 2, não é isso? Mais quem? O Br menos 1. Foi o cruzamento do Pb mais 2 com Br menos 1. Mas a gente pode admitir que eu tenho um chumbo e 2 Br. Você não pode esquecer de balancear isso. Não pode esquecer de balancear. A gente sabe que constante de equilíbrio é produto sobre reagente. E lembra que o tio disse? A gente não vai considerar o reagente, porque o reagente já está embutido na própria constante de equilíbrio no KPS, toda vez que ele falar KPS. Então, vamos lá. O KPS vai ser igual ao quê? A quantidade de Pb mais 2 vezes a quantidade de Br menos elevado ao quadrado. Não pode esquecer de elevar ao quadrado, certo? O valor do KPS, ele está me dando que é 4 vezes 10 a menos 6. Mas o que ele quer? Ele quer o seguinte: calcule a concentração em mol por litro da solução inicial de nitrato de chumbo 2. Lembra que eu te falou aqui? Ele não dá. E indique a sua fórmula química. Opa, isso aqui a gente já matou. Qual é a fórmula química do nitrato de chumbo 2? A gente já fez ali, que é o que? Pb
NO3, 2. Então, essa daí já está resolvido, certo? Falta a gente saber, então, qual é a concentração da solução inicial. Ele quer que você resolva pelo KPS. Chato pra caraca, mas a gente vai resolver. Quanto é que é o valor do KPS mesmo? O valor do KPS é igual a 4 vezes 10 a quanto? A menos 6, certo? Muito bem. Vai ser igual à quantidade de chumbo, eu não sei, porque ele não me dá nada referente à solução que tem chumbo. Está um ponto de interrogação aqui no PB na 32. Eu não sei quanto de chumbo eu tenho, concorda? Mas, então, o tio vai botar aqui, ó, PB mais 2. Mas a quantidade de BR menos eu consigo saber. Por que eu consigo saber? Porque, olha a solução 1. A solução 1, tio vai botar aqui em cima, olha só. A solução 1 é formada de quê? Ela tem 500 ml, certo? E tem que molaridade? A solução 0,04 mol por litro. De quem? De KBr. Estou precisando do bromo ali, concorda? O que o tio vai ter que fazer? Vai ter que fazer o seguinte. Primeiro, quantos mols tem aqui? 0,04 mol. Tem que passar para mol, Binho? Tem. Você vai entender por quê. 0,04 mol em 1 litro. Mas qual é o litro que você tem ali, né? 500 ml, que é 0,5 litro. Aqui, ó, 0,04 mol em 1 litro, que é 0,04 mol por litro, certo? Como você tem 500 ml, que é 0,5 litro, você vai ter X. Então, qual é a quantidade em mol que eu tenho? 0,02 mol de KBr. E isso aí. Logo, o que a gente sabe, então? Que KBr se separa em K+, mais BR-. Então, se eu tiver 1 mol de KBr, eu vou ter 1 mol de K+, e 1 mol de BR-. Então, se aqui é 0,02 mol, aqui vai ser 0,02 mol, e isso aqui é 0,02 mol, certo? Então, eu descobri qual é a quantidade de BR-, que é 0,02 mol. Você concorda que quando a gente misturar as duas soluções, esse 0,02 mol de BR-, ele vai parar numa solução de 1 litro. Por quê? Porque você está juntando 500 ml de uma com 500 ml da outra, concorda? Logo, a quantidade de BR- vai ser igual a quanto? A 0,02 mol, isso na solução final que você misturou, certo? Aquele 0,02 mol está na solução de 500 ml. Quando você misturar essas duas soluções, essa quantidade de 0,02 mol vai parar numa solução que vai ter o volume de 500 de uma com 500 da outra, que vai ser igual a 1 litro, certo? Ou seja, isso aqui vai ser igual a 0,02 mol por litro, certo? Essa é a molaridade do BR- na solução final, certo? Quando você produz o PbBr2. Logo, a gente pode admitir, então, que a quantidade de BR- vai ser igual a 0,02 ao quadrado. Então, 4 vezes 10 a menos 6 é igual à quantidade de Pb, que eu não tenho a mínima ideia, certo? Vezes 0,02 ao quadrado. E 0,02 ao quadrado vai ser a mesma... Quantas casinhas depois da vírgula tem no 0,02? Concorda que são 2 casinhas? Então, isso aqui é a mesma coisa que 2 vezes 10 a menos 2 ao quadrado. Então, o que vai dar isso aqui? 4 vezes 10 a menos 6 é igual a quantidade de Pb mais 2 vezes 4 vezes 10 a menos 4. Você vai levar os dois. O 2 que dá 4, 10 a menos 2 que dá 10 a menos 4. Tudo bem? Então, a quantidade de Pb mais 2 vai ser igual ao quê? A 4 vezes 10 a menos 6 divididos por 4 vezes 10 a menos 4. Então, eu corto 4 com 4. Eu corto 10 a menos 6 com 10 a menos 4. Vai sobrar 10 a menos 2 lá em cima, certo? Então, a gente sabe que a molaridade do Pb mais 2 vai ser igual a 10 a menos 2 mol por litro. Mas o que adiantou descobrir qual é a quantidade de Pb mais 2 nessa solução final se ele quer a concentração em mol por litro da solução inicial de nitrato de chumbo 2? Que enrolação, Binho. É muita enrolação, mas olha só.
Por quê? Porque se eu souber qual é a quantidade de chumbo nessa solução final, eu vou saber qual é a quantidade de chumbo na solução inicial também. Por quê? Porque o chumbo veio dela. Concorda que o chumbo veio dela? A gente misturou os dois. O chumbo de uma solução reagiu com o bromo da outra solução. Concorda ou não? A quantidade de chumbo que vai parar na solução final é a mesma quantidade de chumbo que eu tinha naquela solução de 500. Tá. Quanto é que vale a quantidade de chumbo que eu tenho na minha solução final? A quantidade, olha aqui, ó. Não a concentração. É 10 a menos 2 mol em 1 litro. Concorda? 10 a menos 2 mol por litro. Mas essa solução final ela tem realmente 1 litro, porque você misturou 500 com 500. Então, 1 litro de novo, certo? X. Então, eu tenho a quantidade em mol de chumbo mais 2 é 10 a menos 2 mol de Pb mais 2. Essa é a mesma quantidade de Pb mais 2 que tinha na minha solução original, porque esse chumbo aí não saiu do nada, concorda? Muito bem. Então, qual é a concentração de Pb mais 2 na solução original? Na solução original. É quanto? Qual é a quantidade? 10 a menos 2 mol, não é isso? Divididos pelo volume, né? Mol por litro? Divididos pelo volume. Qual é o volume da solução inicial? 0,5 litro. Certo? Logo, aqui, ó, se eu multiplicar por 2 em cima e 2 embaixo, eu vou ter 2 vezes 10 a menos 2 mol por litro. Aqui é a quantidade de Pb mais 2 na solução inicial, que é essa de 500, antes de misturar. Essa 10 a menos 2 mol por litro na solução final, depois que eu misturei, que eu descobri através do KPS do PBBR2. E aí, o que eu vou fazer agora, então? Então, mais o Pb, ele veio da solução, que a gente acabou de falar, de PbNO3,2, certo? Então, olha aqui, ó. PbNO3,2, ele veio de quem? Ele veio do Pb mais 2 e do NO3-. Lembra? NO3-, está aqui em cima. Muito bem, eu tenho um Pb e eu tenho 2 grupos NO3. Ah, mas isso aqui é 1 para 1 para 2. Então, qual é a quantidade que ele está me dando de Pb mais 2? É 2 vezes 10 a menos 2 mol por litro. Logo, como é 1 para 1, a molaridade do Pb NO3,2 também é 2 vezes 10 a menos 2 mol por litro. Logo, qual é a resposta? A resposta é que a concentração de Pb NO3,2 na solução inicial é 2 vezes 10 a menos 2, que é a mesma coisa que 0,02 mol por litro. Muito bem. Por que mesmo, Binho? Por quê? Mais uma vez, se a quantidade de Pb mais 2, se a molaridade de Pb mais 2 na solução inicial é 2 vezes 10 a menos 2, o coeficiente estequiométrico, e o coeficiente estequiométrico é de 1 para 1, 1 de PbNO3, 2 para 1 de Pb, então a molaridade do PbNO3,2 é a mesma molaridade do Pb mais 2, certo? E a do NO3- ele não pediu, seria o dobro, 4 vezes 10 a menos 2, mas ele não pediu, ele pediu a molaridade do nitrato de chumbo 2 na solução inicial, que é 2 vezes 10 a menos 2 mol por litro, certo? Te espero na